do hospital. Hoje eu saí do hospital, era 11 horas, 11h30. Não estou brincando. Saí, estava internado. Eu tive um problema sério. Eu tive um infarto. E estou aqui, e sempre trabalhando uns pouquinhos com cuidado. Mas eu estou confessando para vocês, ninguém sabe. O Brasil não sabe. Estou falando para vocês. Então, para minha felicidade eu uso dizer, feliz daquele que tem história para contar. E eu estou contando que eu passei por uma situação bastante difícil. Eu estive internado em Americana, na Unimed, e tive também na Simpol. Então, amigos, olha o trabalho, prefeito, o trabalho muito bonito dos médicos. Eles cuidaram de mim e falou: Zé, vai cantar pelo mundo afora. São 58 anos que eu estou cantando pelo mundo afora. Sou milionário, 45 anos. Então, eu ainda tenho chance. E esses médicos, graças à misericórdia de Deus, cuidaram de mim e falou: Zé, vai cantar. Eu falei: doutor, eu tenho show. Vai cantar, vai cantar. E eu estou aqui com toda a força, sabe, que Deus sempre me deu. Estou aqui. Mais um modelo do nosso... De repente a perna dele estava toda inflamada. Essa história deixou muitas interrogações, mas deu a entender que ele acabou pegando uma infecção hospitalar ou algo do tipo, alguma coisa assim. Os médicos especialistas, eles simplesmente disseram que era apenas uma bolha que estourou, sabe, deixando a carne viva. Foi aí a porta de entrada da bactéria. Mas e a causa da morte? A causa mortis, como eles chamam, não é assim? Eles apenas disseram para a família rezar, orar, para que a infecção não progredisse. Olha isso, pessoal. O que foi falado na época, no momento, naquela época em que aconteceu tudo, é que a infecção, ela progrediu de uma forma muito severa, muito rápida e letal. Enfim, isso deve ter sido a causa de todo o flagelo. Em seus últimos momentos, ele estava com os olhinhos virando. Imagine a cena, você que está me ouvindo agora. Imagine essa cena. O que se acredita é que ele tenha ficado cego. Eu falei, ficado cego nos seus últimos momentos. Se inscreva no canal e acione o sininho aí para você receber todos os nossos vídeos. Dê seu like, comente aqui embaixo e compartilhe nossos vídeos com seus familiares, amigos. Isso tudo ajuda muito o canal e eu agradeço muito aí pela sua força e audiência. A viúva de José Rico, ela ficou com muitas dúvidas, ela ficou, como diz, com a pulga atrás da orelha, como se diz aí fora, a respeito da morte do cantor. Porque a história, na verdade, ela é muito nebulosa. É uma história que deixa muita estranheza, ela causa muita estranheza e ela deixa aí um caminho de muitas suspeitas. Ela abre precedentes para muitas suspeitas. A música sertaneja, ela perdeu, sim, infelizmente, um dos seus personagens mais brilhantes, icônicos, fantásticos, de um timbre de voz inigualável. Alguém que cantava não apenas com o gogó, com a voz, mas alguém que cantava com o coração e que encantava todo o Brasil e até o mundo com a sua voz. O Brasil todo acompanhou, o Brasil parou por causa disso. O Brasil acompanhou com muita tristeza e com muito pesar a morte de José Rico, que formava dupla com o Milionário.
o astro da música, nos deixou após sofrer um ataque cardíaco lá em Americana, no interior de São Paulo, cidade onde morava. Após um tempo de luto, a esposa de José Rico, ela conseguiu vir a público, porque você sabe que quando se está debaixo de um choque como esse, de uma situação tão delicada como essa, ela que sempre conviveu com o astro dia após dia, que esteve com ele ali em todos os momentos, agora imagine para ela falar em público. Não foi fácil, pessoal, não foi fácil para ela abrir a boca e o coração. Mas ela falou aqui detalhes que você precisa ouvir agora. Detalhes do caso. Detalhes de como o casal se conheceu, da intimidade, da família. E expôs alguns mistérios que envolvem sim a morte do cantor. A esposa dele, ela era bancária. E foi justamente ali, no banco, que eles se conheceram. A vida a dois se iniciou lá da década de 80, para ser mais exato, pessoal, em 1982. Mas espera um pouquinho aqui. Deixa eu falar sobre os últimos momentos do Zé Rico, do nosso astro, da nossa garganta de ouro. Ele já não estava bem há algum tempo. Zé Rico apresentava problemas de saúde crônicos há muito tempo. No começo, uma hipertensão. Hipertensão, que é uma doença que muitas pessoas têm, mas que é controlada com remédios. A pessoa vai no cardiologista, que é o especialista, e o cardiologista, ele afere a pressão, ele conclui que a pessoa precisa ou não tomar remédio de pressão para controlar a pressão cardíaca. Ela tem que estar estabilizada. E ele tinha hipertensão, Zé Rico. Logo depois veio a diabetes, que ele já tinha e não sabia, pessoal. Olha como é perigoso isso. Fica aí a dica. Você que está me ouvindo agora, vá no médico e veja como é que está a taxa de açúcar no seu sangue. Veja se você precisa tomar remédio para diabetes. Veja o que você precisa fazer, você que está me ouvindo agora. Porque o Zé Rico, ele tinha diabetes e não sabia. Isso é tão perigoso, mas tão perigoso. Mas o que ele sentia de fato? O que ele sentia? Qual era a dor que ele tinha? Os remédios eram tomados corretamente? Mais ou menos. O que nós sabemos é do inchaço nos pés. E um mal-estar sabe um mal-estar que demorava a passar? Ele tinha esse mal-estar que demorava muito a aliviar, a passar. Essa parte dos remédios aí, eu vou te dizer a verdade aqui. Eu não posso esconder, eu tenho que falar. Essa parte dos remédios ficou mal contada, pois até o próprio filho, o Sami, disse numa entrevista aí, tá na internet, ele disse recentemente que o pai não tomava os remédios quando estava fora de casa, nos shows. Sabe? O Zé Rico, ele era uma celebridade folclórica. E como estilo próprio, ele se destacava em meio aos outros artistas com seus anéis. Ele era extravagante mesmo, ele chegava chegando, ele era diferenciado não somente na voz, naquela voz, no timbre de voz, na sua afinação perfeita, mas ele era um artista completo, um verdadeiro showman. Apesar do grande sucesso, prestígio e os inúmeros shows que ele fazia,
a família não entra em detalhes sobre a fortuna que ele construiu ao longo dos anos. Quando se fala no cacau, no dinheiro, no faz-me rir, no papel bordado, quando se fala nessas coisas, pessoal, ninguém quer muita conversa sobre isso. Deixa isso pra lá. Depois a gente fala em outro vídeo, viu? Tá certo? Fica comigo, fica até o final comigo aqui. Tem um ditado que diz que é melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso. E olha, eu até acredito que ele era muito rico, claro que era. Zé Rico era muito rico, mas ele também sabia fazer boas amizades. Ele era um homem entrosado, ele tinha pessoas ao seu redor, pessoas que o ajudavam no seu dia a dia. Ele tinha companheiros aí que ele podia ir num churrascão lá e tocar um modão e bater um papo. Ele não bebia, ele era uma pessoa, era um pacato cidadão, uma pessoa respeitadora, viu? E ele tinha bons amigos, ele tinha bons vínculos. O Zé Rico tinha muitos bons vínculos. E, como diz a esposa, nunca vi uma pessoa ter amigos como ele, é o que ela dizia. Ele era um homem boa praça, pessoal. O Zé Rico, ele era boa praça. Ele deixou um caminho, no seu caminho, claro, uma vibração muito boa. Agora, como ninguém é perfeito, ele também tinha defeitos. E, sem dúvida, o maior deles, segundo a família, é que ele não conseguia completar as coisas que começava. Mas, pessoal, tem muita gente que é assim. Começa a ler um livro e não termina. Começa a construir uma coisa e não acaba. Isso não é uma virtude, né? Mas também não vamos exagerar. Mas tudo bem, né? Se a família tá falando como se fosse um defeito, é claro que é bom começar as coisas e terminar, viu? Se você começou o seu projeto, vá até o fim. Termina aí, viu? Mas o Zé Rico, a família que tá dizendo, ele tinha esse defeito aí. E o grande exemplo disso foi o castelo, né? O castelo que infelizmente ficou inacabado. Isso aí infelizmente não deu pra ele concluir. Ele era um homem de muitas ideias, muito inteligente, e não conseguiu concluir a tempo o seu projeto. E tem outra coisa aqui. Vamos lá, tem um avião dele. Você sabe que ele tem um avião, né? Você não sabia? Não acredito que você não sabia que o Zé Rico tinha um avião. Pessoal, pra rasgar os céus, pra chegar nos shows, pra ir nas suas fazendas. Ele precisava de um avião. E ele tinha cacau, tinha dinheiro, tinha bala na agulha, como diz a história, pra poder ter um avião. Porque o avião não é somente você comprar a aeronave. O avião você precisa guardar, você precisa pagar o aluguel para guardar o avião, você precisa botar combustível, você precisa pagar piloto, você precisa ter uma série de coisas de dinheiro que circulam quando se fala em avião. Não é só comprar aeronave não, viu, pessoal? O Zé Rico usava essa aeronave, como eu disse, para cortar o céu aí, porque ele tinha uma agenda muito corrida de shows. Quando estava descansando, ele ia para a fazenda usando ali o seu avião. Sobre as condições do avião do Zé Rico, hoje o que sabemos é que o cunhado dele, o irmão da viúva, é quem está cuidando da aeronave. André Renato Martins, empresário do cantor, falou como está essa situação. Em primeira mão ele disse: o avião estava com problema no motor, mas já tá tudo ok, tá prontinho para voar, viu? Na verdade, ele já tá voando perfeitamente. A viúva de José Rico contou detalhes da relação do cantor com a família. Agora vamos partir um pouquinho para a família. José Rico e a esposa, eles tiveram um casal de gêmeos, tá? O Zé Rico já foi casado. Isso, pessoal, para depois não tá me... Foi casado já, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Ele já foi casado, ele tem outros filhos com outras mulheres, mas isso é um outro assunto. É para um outro momento, tá certo? Mas com a atual esposa,
ele teve um casal de gêmeos. Ao lado do filho Sammy, a esposa, ela mostra aí os últimos óculos usados pelo marido. Todo mundo sabe, o Zé Rico gostava muito de óculos. E tem um vídeo aí que eu postei agora, você tem que assistir, falando aí por que ele usava óculos. Eu não vou falar nem aqui não, porque você tem que assistir o vídeo. Então, peraí, calma, espera acabar esse vídeo, e aí você vai assistir esse vídeo aí sobre os óculos do Zé Rico, viu? Por que ele usava óculos? Eu tô explicando tudo lá, assista e compartilhe, viu? O Zé Rico era simples. A vida do Zé Rico era assim, pessoal. Era como a vida de muita gente aí. Como a minha vida e a sua em determinado situação, né? Vamos fazer essa comparação aqui de uma forma devida, né? Em que sentido, Roberto, que era igual a nossa vida? Ele era simples. Ele gostava de ouvir som, né? Ouvir uma música. Ele sempre foi assim. Além de ser um grande cantor, o Zé Rico tinha certo sexto sentido. Isso a mulher dele tá dizendo, né? A mulher dele que disse que ele tem esse certo... Quase não sei a palavra, pessoal. Me ajuda aí! Ele tinha um certo sexto sentido. Pois, uns 10 anos antes da sua esposa engravidar, que foi por fertilização, olha só que coisa, hein? Ele chegou a comprar um par de botas, pessoal. Umas botas estranhas, uma rosa e uma marrom, umas botinhas pequenininhas. Ele agia de uma maneira estranha. E a família guardou esse detalhe. Anos depois, lá na frente, o que aconteceu? Eles tiveram as crianças e foi uma menina e um menino, que são hoje os adolescentes aí. Que já não são mais adolescentes, né? Não é isso? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí, pessoal. Faz a sua homenagem ao Zé Rico. Fala aí o quanto você gosta dele, do milionário também. Vamos embora. O Zé Rico, ele não gostava de praia. Isso aí, olha, cada um na sua praia, né? Quer dizer, na verdade, não é que ele não gostava de praia. A praia que muitos gostam, daquela de mar, de água salgada, não era a praia dele. Mas, às vezes, ele levava a família para um tempo aí de descontração. Porque, assim, ele não gostava da praia, da água salgada, da areia, mas os filhos gostavam, né? Então, aí ele fazia o quê? Ele, às vezes, levava o pessoal para se divertir. Então, ele dava umas nadadas lá na água salgada, pisava ali naquela areia quente, né? Se divertia com a criançada, jogava bola, aquela coisa toda, tudo certinho, tudo certo. Na verdade, o que ele amava era o campo. Ele era um homem do campo. A fazenda era o mundo dele. O homem cheirava mato, pessoal. Ele cheirava mato. E para fazer a vontade de todos, ele abria a mão ali da fazenda, né? Naquele tempo. Tudo bem, pessoal. Se vocês querem ir pra praia, vamos embora. Então ele pegava a família e ia se divertir na praia. Abria a mão do campo. Em alguns momentos, tá? Alguns momentos. Mas o que todos querem saber é a verdade sobre essas últimas horas ou últimos momentos que foram determinantes e culminaram, ou, melhor dizendo, que fizeram com que o nosso astro morresse, o Zé Rico. Fica aqui comigo, pessoal. Escuta isso só. Escuta isso, por favor. Escuta isso até o final, por favor. O Zé Rico, ele faleceu na UTI, acompanhado aí apenas da equipe médica. Olha que coisa dolorosa. E nesses casos é muito triste. É triste para a família, porque a família não poder estar presente nesses últimos instantes é muito triste, doloroso. Sabe, a pessoa quer estar perto do ente querido, não quer estar afastado, mas não podia, porque o Zé Rico estava na UTI. A grande verdade é que ninguém, nem da família, da mídia, ou dos fãs, na verdade, estavam esperando. Pessoal, foi um abalo quando isso aconteceu. O pessoal ficou abalado.
O pessoal não esperava que isso fosse acontecer agora de jeito nenhum. Foi um abalo muito grande. A família queria levar o Zé Rico para São Paulo. Veja só, escuta isso, para poder dar um melhor tratamento, né? E também uma análise aí do caso do cantor, porque ele estava em Americana. Mas de forma muito prudente, a equipe médica não permitiu a viagem do cantor, pessoal. Porque não dava naquele momento, mesmo que em São Paulo tivesse uma melhor avaliação, mas ele está muito debilitado, muito fraco para poder fazer qualquer tipo de viagem nesse momento. Porque ele estava com risco, estava correndo risco. E sobre os últimos dias do cantor? Vamos lá. Você tá comigo, não tá? Olha só. Ele fez 2 shows resistindo à vontade da família. Porque a família queria que ele parasse, que ele repousasse. Mas como vai parar uma máquina daquelas, pessoal? Só se amarrassem ele. Porque não tinha como parar, o homem era teimoso, ele queria estar no palco, ele queria estar perto do público. Ele queria estar ali, abrindo o coração e a sua boca e cantando para aquele público que ele sempre amou, fazendo o que sempre amou fazer, que era cantar e encantar o público. Zé Rico, ele era teimoso mesmo, era turrão, como diz a história. Mas essa teimosia custou muito caro, infelizmente. Pois ele já estava com problemas. 1 mês e meio antes, José Rico, ele passou por um cateterismo. Você sabe o que é um cateterismo? Eu vou te explicar aqui. É aquele exame feito no coração, onde se avalia o bom funcionamento do coração. E após esse cateterismo, ele estava muito bem, olha aí. Porque o cateterismo, ele avalia e ele vai dar uma certa, eu acredito, se tiver algum médico de plantão, alguém que entenda mais, comenta aí embaixo, viu? Mas acredito que vai dar um certo alívio no cidadão. E o Zé Rico, ele estava muito bem, ele era outro homem depois do cateterismo. A cirurgia foi um grande sucesso, pessoal. Deixando todo mundo, ficou admirado ali com o resultado, todo mundo ficou feliz da vida, o médico, os enfermeiros, todo mundo tirando foto com ele, foi aquela coisa, ele com um sorrisão lá, com a esposa, com a família. A alegria dele era radiante, que se derramou em lágrimas de felicidade e pousou até o lado, como eu falei, de médico aí para tirar foto. Sua respiração era de uma criança, segundo ele. Olha aí, como é que estava bem, viu? Ele nunca tinha inspirado um ar, né, tão puro, ele dizia. Mas essa história dos últimos dias do cantor tem mais capítulos. Ela não terminou ainda. A família conta de uma noite. Fique aqui comigo, por favor. Isso é muito sério. A família conta de uma noite que ele ficou com as pernas para baixo, quando devia estar com as pernas levantadas, erguidas. E nesse momento, a perna começou a inchar, e a dor era intensa. Era dor na perna do homem. A cidade de Boituva, interior de São Paulo, recebeu o penúltimo show do cantor. Seu estado era cada vez pior. Estava ruim mesmo. Só piorava o estado do homem. Ele passou na casa de um amigo. Ele era um homem de muitos amigos. Pessoas famosas e pessoas simples, porque o Zé Rico sempre foi uma pessoa muito simples, como milionário também. E ele passou na casa de um amigo e também no castelo. Não se tem aí uma informação precisa, mas soube que fizeram uma compressa de água quente. Sabe aquelas compressas de água quente que se faz aí? Acho que você já fez aí em casa, eu já fiz. Uma compressa de água quente na perna dele, fizeram isso na perna dele.
Lembra que eu falei que a perna dele estava daquele jeito? Tinha estourado, estava daquele jeito, estava feia. Mas o caso é que quando se tem diabetes do jeito que ele tinha, a pele vai ficando fininha, muito fina. E os cuidados têm que ser redobrados. Foi trágico o que aconteceu. Foi muito trágico o que aconteceu. Pessoal, escuta isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Se você tem um paciente com diabetes, ou se você tem, nunca faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Passaram álcool em cima da perna inchada e uma pomada na perna do homem, do Zé Rico. A perna começou a ficar escura, pessoal. Imagine a cena. Imagine a cabeça do Zé Rico nessa hora. E todos acharam que era uma trombose. Porque inchou. Ela ficou escura. Ficou escura mesmo. Era uma cena horrível e preocupante, é claro. O cantor chegou em casa desse jeito, nesse estado. Ele chegou com a pele inchada. Ele voltou do último show de Osasco e já não estava, sabe, ele estava ainda pior. A família queria levá-lo para o hospital, mas não conseguiam. Ver só, pessoal, que coisa. A família tentou levar ele para o hospital de todo jeito, mas não conseguia, porque o homem era turrão, o homem era teimoso, ele queria fazer show, ele queria cantar. A noite foi longa, a noite foi dolorosa para todos. Ele não conseguia pregar o olho. O sono já tinha virado as costas para ele, deixando o José Rico, o nosso Zé Rico, ainda mais debilitado. Porque quando não se dorme, fica pior. Quando não se consegue dormir, fica pior. Dores constantes, aquela coisa insistente, pairava sobre o astro, sem abandoná-lo, nem por um segundo. Sua força vital estava sendo completamente sugada. Com o agravamento do caso, a ferida se tornou uma bolha que era difícil até de olhar, já que não havia mais pele, apenas... Pessoal, só tinha carne viva, não tinha mais pele. Pela manhã, foi surpreendido por uma crise severa de vômitos, obrigando o Zé Rico a deixar seu lar, sua casa, o seio da família, para fazer sua última viagem, não para um show, mas agora sim para o hospital. Após alguns exames nesta manhã, na manhã do caso, do ocorrido, o doutor falou que o quadro dele estava melhorando e que os exames estavam estabilizados. A morte de José Rico é rodeada por muitos mistérios, na verdade. Comenta aqui embaixo o que você acha. Eles disseram que aquela bolha que estourou, deixando a carne viva, ela foi de certa forma aí uma porta de entrada aí para bactérias. Mas a causa morte, qual foi? Eles disseram para rezar, para orar a Deus que não subisse a infecção. O que a família entendeu é que subiu. Enfim, isso afetou tudo. Ele estava com os olhinhos virando, sabe? Todos acreditam que ele tenha ficado cego nos últimos instantes de vida. Quando observaram ele no hospital, dava para perceber que os olhos dele não estavam normais. Ele pedia para ajudá-lo a virar o corpo,
por causa da dor na perna. Também colocaram sonda nele. E sua sogra, ela se ofereceu para ajudar. Ela ficou parte do tempo no hospital e fez companhia para ele. Mas escuta isso aqui. Algo muito estranho aconteceu. Ele teve um momento em que ele pediu para ela acender a luz do quarto. Veja só. A sogra disse que as luzes estão acesas, Zé Rico. Tá tudo aceso. Você tá pedindo para acender a luz? Tá tudo aceso? E ele ficou, de certa forma, revoltado, porque ele já não conseguia enxergar um palmo à sua frente. É uma situação desesperadora. Em um esforço fora do comum, ele tenta se levantar da cama nessa hora. Eu acho que ele percebeu a situação, sabe, um momento de muita apreensão. Onde está a visão do homem que já compôs e cantou e encantou tantas pessoas pelo Brasil e o mundo? José Rico pode ter perdido a visão nos últimos instantes de vida. Uma coincidência com a letra Estrada da Vida, que traz na letra versos como: minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. O tema morte não assombrava o cantor, ou trazia qualquer temor. Ele encarava essas coisas de uma forma muito tranquila, pois compunha canções falando dela. Às vezes, ele fazia algumas músicas aí falando do final da vida. Quem acompanha a vida dele sabe disso. A última música dele gravada, e que aí ainda falta finalizar, tem a ver com isso, com esse assunto. A viúva do Zé Rico tem a impressão que ela tem, que em qualquer momento ele vai entrar pela porta da casa com aquela alegria de sempre, cantarolando um dos seus grandes sucessos. Foram 30 anos juntos. É muito tempo. É muita saudade. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber todos os nossos vídeos, dê seu like, comente aqui embaixo e compartilhe nossos vídeos com seus familiares e amigos, tá? Isso tudo ajuda muito o canal. Então, me dê essa força, eu peço essa ajuda aqui, rumo aí aos 200 mil inscritos, tá? Vamos juntos, a família HM, tamo juntos. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Não deixe de compartilhar esse vídeo. E olha, tem vídeo passando aqui, tá? Continua assistindo os vídeos. Tem playlist aqui de vídeo, tá? Tem vídeo passando aqui em cima. Então, clica aí agora e assiste esses vídeos. Tem vídeo muito bom aí. Muita coisa boa que você não pode perder, viu? Tem vídeos aí extraordinários, tá certo? Não deixe de assistir. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.